A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 90, lá no verso 4, que a palavra fala assim: Pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Irmãos, Deus trabalha num tempo totalmente diferente do nosso tempo. Deus trabalha com a eternidade. Nós trabalhamos com cronômetros. Então nós trabalhamos em cronos, Deus em kairos. O tempo de Deus, ele pode fazer na sua vida algo em um ano, como ele pode executar a mesma coisa em um dia. Depende da vontade dele. Nós vivemos em cronos, então nós somos cronometrados por hora, minutos, segundos, milésimo de segundos. O nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. E muitas vezes nós questionamos com o Senhor durante a provação o porquê que demora tanto tempo dele e o porquê que tem tantas portas fechadas no processo da provação que a gente não entende. Mas o tempo de Deus é perfeito para executar aquilo que ele prometeu que vai fazer na tua história. Então ele trabalha de uma forma diferente. Suponhamos que você está há 4 anos numa provação. Você já não está suportando mais. Deus vem com o teu milagre em questão de um dia, de repente, e ele te entrega o teu milagre. Tudo que você sofreu em 4 anos, ele faz você viver aí em 30 dias, em 40 dias ou em 4 meses. Dependendo da situação que você passou, da provação que você viveu. Então ele recompensa o tempo que nós esperamos. Eu gosto muito de citar a história de José, porque José, por exemplo, ele ficou 13 anos ali numa terra estranha, escravos dos egípcios, vivendo uma situação precária, como escravo. E quando ele foi governador do Egito, que Deus criou uma profissão para exaltá-lo naquela situação. Aí o que aconteceu naquele processo? Deus recompensou José esses 13 anos que ele ficou. Você pode ter certeza disso, que ele recompensou. As pessoas falam que José não era movido a sonhos, que Deus deu sonho para José, mas que José não sonhava. José sonhava assim em cima das promessas, como nós sonhamos. Eu creio que Deus, do mesmo jeito que Deus fala comigo, Deus também falava com José naquela época. O nosso Deus é o mesmo. E Deus não queria o mal para José diante daquela provação. Deus estava preparando um futuro maravilhoso para José. A mesma coisa é você diante da provação que você está passando. Você não está entendendo o que está acontecendo. São portas fechadas que você não gostaria que tivessem fechadas. Tem portas que você quis mesmo que Deus fechasse, Deus fechou, foi livramento que Deus te deu. Mas tem situações que você quer fazer, você quer ir e a porta está sempre fechada. Você dá um passo, você tenta de um jeito, está fechado. Você tenta de outro, está fechado. É aquela frase que a gente sempre fala: a porta que Deus fecha, ninguém abre. É exatamente isso que você está vivendo. Você está vivendo na pele essa frase que nós costumamos falar quando nós estamos evangelizando, que a porta que Deus fecha, só Ele pode abrir, ninguém abre. Então tá fechado, acabou. Então esse processo que você está passando, que você está achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, por que tantas portas fechadas? Você questiona com Deus, você fala: nossa, por que Satanás está fechando as portas? Não é Satanás que está fechando, irmãos. É dentro do tempo de Deus as portas estão fechadas. Você está vivendo o tempo de kairos de Deus, com essas portas fechadas. E você não entende. Porque aos teus olhos, vivendo em cronos, já era para ter aberto, já era para ter acontecido, já era para ter voltado, já era para ter liberto, já era para ter tido restituição. Aos teus olhos, cronometrados. Aí você coloca dentro do cálculo a sua idade, o tempo que você sofreu. Deus não está levando isso em conta. Deus está levando outras coisas em conta diante do processo que você está passando. A sua entrega, a tua renúncia, a tua obediência. E a gente fica olhando as circunstâncias em volta. Então, o que Deus está falando para você? Ele não perdeu o controle da tua história. Não foi Satanás que fechou essas portas. Essas portas que estão fechadas foi Deus que fechou, porque Deus tem propósito. Você está vivendo simplesmente o tempo de kairos de Deus, com essas portas fechadas. E você não entende. Porque é um processo extremamente doloroso. E eu sei porque eu vivo situações assim com Deus. Tem situações que eu estou vivendo o kairos de Deus. E eu não tenho para onde correr, eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar.
porque o tempo dele é diferente do nosso. Só que no final, tudo vai se encaixar, no final tudo vai evoluir e eu vou viver as maravilhas de Deus nessa terra do mesmo jeito que você vai. Por que você está passando por um processo tão estreito? Por que você está vivendo o tempo de Kairos de Deus agora? Porque Deus está levando você para o propósito dele. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua história. Você vai viver maravilhas com o Senhor. Você não está sofrendo o que você está sofrendo até agora e o que você já sofreu em vão. Deus não é um Deus carrasco. Deus não colocou você aí para te escravizar. Deus colocou você aí para te ensinar. Então é o tempo em que você está buscando nele, está entendendo que você não está conhecendo Deus só de ouvir falar, você está convivendo com o Senhor diante da dificuldade e Deus está se manifestando. Porque sabe o que acontece, irmãos? Uma coisa é a gente ouvir falar de Deus. Outra coisa é a gente ter experiências com o Senhor. Como que você vai acreditar no Deus que você serve se Deus não se manifestar para você? Então, ele vai se manifestar aonde? Diante das suas dificuldades. Porque você vai buscá-lo com intensidade na hora da dificuldade, na hora da necessidade. Então, agora é esse momento que ele fecha todas as portas para você exercer a tua fé. Foi o que ele fez quando ele pegou Moisés e pediu que Moisés tirasse o povo do Egito. O povo saiu de um lugar que eles eram escravos, mas ali eles tinham a comida, tinha água, tinha um lugar para viver, um lugar para dormir. Eles entraram num deserto, irmãos, que eles não tinham nada. Não tinham teto, não tinha nada. Deve ter montado tenda lá, sei lá, do jeito que eles faziam, mas não tinha. Entendeu? Ao longo do tempo foram criando recursos. Mas eles estavam num lugar assim, totalmente dependente do Senhor. Era a hora que Deus vinha, aquecia as noites frias, dava o maná todos os dias, protegia do sol escaldante, não deixava faltar nada para eles. A roupa crescia no corpo. Eles estavam vivendo o tempo de Kairos de Deus e eles não estavam entendendo o processo. É o processo que você está vivendo. Aí você questiona com Deus, porque aos nossos olhos, em Cronos, eu tô ficando velho, o tempo está passando, a situação não está melhorando, eu não consigo casar, eu não consigo restaurar meu casamento, eu não consigo, a porta de emprego não abre, porque existem várias portas que ficam fechadas porque você está vivendo o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é perfeito. E aquilo que você não conseguiu viver durante alguns anos, Deus está falando para você, eu já estou projetando você para você viver isso no de repente dele. Quando você assustar em pouquíssimos meses, você já está de posse de todas as promessas que ele te fez. O que a gente precisa fazer agora é deixar Deus trabalhar dentro do tempo dele. Então o tempo que você está vivendo, que você está aguardando, é o tempo de Kairos. Não tem nada de demônio, sabe, Satanás segurando as coisas. Quando tem, Deus fala. Deus guerreia por você. Mas Deus está falando para você, dentro da complexidade que você está vivendo, essas portas todas que você está vendo fechada, é Deus que está fechando. Para que você venha viver o tempo dele, é um tempo diferente. Quando você amadurece, lá na frente você começa a aceitar o tempo de Deus, que é o tempo dele, que é o tempo em Kairos. Então vai ter provações mais para frente, que você vai ter paciência para esperar o processo, que você vai saber que no final você vai ter vitória. Então, não se desespera diante do processo que você está passando. Você está vivendo em Kairos. Mas você vai sair desse processo vitorioso e vitoriosa. Você só tem que aguardar. Deus já está trabalhando o teu futuro. Não tem nada perdido. Deus não ia colocar você numa situação dessa e largar você aí, não. Ele é responsável por todo o processo que você está passando. Você está caminhando para as promessas dele, para os sonhos dele. Então ele é responsável, é ele que vai financiar todo esse processo que você está passando, é o que ele está fazendo. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Só que você não está vivendo Cronos, você está vivendo Kairos. Aí você não entende, porque o tempo não chega, o tempo não passa rápido, as coisas não funcionam, você vê a vida do outro fluindo e a sua não está, porque o outro está em Cronos, você não está, você está no tempo de Deus. Você está vivendo em Kairos. Então deixa Deus trabalhar a tua história, tá? Porque o que está para vir para você é maravilhoso. E Deus está trabalhando a tua história nos mínimos detalhes. E Deus vai recompensar todo o tempo que você está aguardando nele. Vai honrar a tua fé, honrar a tua espera. Ele vai honrar tudo. É importante aguardar, porque Deus é estratégico. Lá na frente ele vai explicar para você o porquê que ele complicou, como que ele descomplicou. Ele vai explicar tudo para você. E o porquê que ele fez tudo isso lá na frente, ele vai explicar. Aí você vai começar
a encaixar as peças e ver que o que Deus fez para você foi a melhor coisa. Porque se tivesse sido de uma forma diferente, você poderia ter perdido a vida, alguém da tua família poderia ter morrido nessa trajetória, você poderia ter perdas muito maiores do que o que você já teve. E não é esse o propósito de Deus. Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então deixa Deus trabalhar a tua história. Para de reclamar o tempo. Você está vivendo o Kairos de Deus. Você vai ter um testemunho maravilhoso para contar de superação. E todos que aguardaram no Senhor viveram esse tempo. Viveram esse processo. Sara e Abraão tinham uma promessa de Deus de ser em paz. Sara tinha o ventre amado e fechada e a idade avançada. Eles aguardaram e viveram o tempo de Deus. Viveram em Kairos durante muito tempo. Até que nasceu Isaac. Uma hora a promessa vem. Então, o que Deus fez naquele processo todo? Trabalhou para que eles viessem receber isso lá na frente. O que não pode é colocar as mãos. Quando você coloca as mãos, que nem fez a Sara, querendo que o marido deitasse com a egípcia, você estraga todo o processo de Deus. Então, o conselho que eu te dou, tá apertadinho? Tá doendo? Você tá chateada e chateado com a situação que você tá vivendo, mas suporte. Porque Deus já está caminhando você mais para frente para coisas maiores. Você vai viver maravilhas nas mãos de Deus. Deus é um Deus de maravilhas. Então você tem que aguardar, porque se você colocar a mão, você vai retardar todo o processo. Aí o teu Kairos vai se tornar mais longo. Então deixa Deus agir da maneira dele, tá? Agora você já entendeu o processo que você está vivendo. Não tem como fugir, irmãos. Uma vez que você está no processo, não queira fugir, porque você vai se machucar. Você vai se prejudicar e vai atrasar o teu processo. Suporte o tempo. Lá na frente você vai entender o que Deus fez. Porque o que Deus tem para te entregar é muito grande. São coisas grandiosas. São coisas maravilhosas. Você vai ter vitórias aí em coisas que você nem... Olha, se não fosse Deus na tua causa, você jamais teria essa vitória que Deus vai te dar. Então suporte o tempo de Deus, que é o tempo de Kairos. Tá? É difícil passar por ele? Ah, com certeza é, irmãos. Eu ainda estou no tempo ainda de Kairos com Deus. Entendeu? E é complicado, é difícil, mas é necessário a gente passar por esse tempo, porque Deus sabe montar situações e circunstâncias para nos favorecer. A vitória, quando vem, ela vem completa. E Deus nos prepara para receber. É um processo de Kairos que nos fortalece, sabe? O tempo de Deus, ele faz com que a gente se torne pessoas mais fortes. Aí nós somos até mais fortes do que nós imaginamos.